Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se o assunto for relevante, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Bem, hoje o nosso assunto é sobre seitas e heresias. E nós iremos falar de uma igreja que ela, para muitos apologetas, é uma pseudo-igreja cristã. E também, para outros, ela é uma seita. E ao decorrer do vídeo, tire por você só e a simplicidade do que nós vamos expor aqui, se é uma seita, se é uma igreja, ou se ela tem erros teológicos, erros doutrinários que precisam ser mudados. E se caso eles não forem mudados, aí sim nós poderemos ver que será uma igreja herética e, no quanto mais, exclusivista e, por fim, uma seita. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui com você orar e chamar a presença do Espírito Santo do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por este amigo, esta amiga, esse meu irmão de fé. Quero pedir a presença, em nome do Senhor Jesus, da pessoa bendita do Espírito Santo, Consolador da igreja. Nos ajude. Venha aqui, Senhor, sobre este vídeo, nos ensinar, Espírito Santo. Nos coordene agora com a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao vídeo. O que seria uma seita? Uma seita pode ser considerada quando ela mexe com muitos ou assim como poucos pontos da Palavra de Deus. O primeiro lugar que a gente deve se relacionar a respeito de uma seita é que ela sempre se diz ser a única graça de Deus na face da terra, ou a única igreja certa que pode levar o homem ao céu, ou a que tem a melhor lista de fazeres para ser salvo. Em segundo ponto, também podemos relacionar que uma seita acrescenta livros fora da Bíblia, ou retira da Bíblia, ou coloca outros livros em pé de igualdade da mesma. E em terceiro ponto, também podemos relacionar que uma seita ou uma igreja herética, ela rebaixa a Trindade ou o Senhor Jesus ou até mesmo o Espírito Santo. Quarto ponto também a ser mencionado no nosso vídeo é que ela apresenta ensinos que Jesus não ensinou, nem os apóstolos. Nestes 4 pontos, podemos observar como se dá uma seita ou aqueles que tomam partido. Talvez você pense que eu esteja só na maneira em que eu pense a respeito do que seja uma seita. Mas existem homens que são estudiosos da palavra de Deus. Olha o que eles dizem a respeito do que seria uma seita ou como se definir uma seita. Vamos a algumas definições. Em primeiro ponto, há um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma mesma interpretação errônea da Bíblia, feita por mais ou de muitas pessoas, ou mesmo por uma, o Dr. Walter Martins. Em segundo ponto, é uma perversão de distorção do cristianismo bíblico, ou uma rejeição dos ensinos históricos da igreja, Joseph McDowell e Don Stark. E em terceiro ponto, é a religião tida por heterodoxa, ou mesmo espúria, Van Baalen. Estes que apresenta como se define uma seita. Existe também uma palavra que se deriva de heresia. Ela praticamente, por ela, conseguimos identificar o que é uma seita herética. A palavra haireses, que significa uma escolha ou doutrina em particular. Marcião de Sinope, Montano da Frígia, Apolinário de Laodiceia, Pelágio da Bretanha, Sabélio da Líbia, Eutico de Constantinopla, todos estes são hereges. Dizia a quem os escutava que existia alguma verdade, sendo ela 99%, e ficando 1%, sobrando assim, gente, só apenas 1% para a mentira. Assim já se considera uma pessoa herética, uma igreja herética, mesmo que essa tenha apenas 1% de mentira, pois a verdade, ela não pode ser apresentada em meias verdades, pois ela é mais clara do que a água cristalina. Isso já é o que equivale a uma igreja herética ou a uma seita, mesmo que em todas as suas liturgias, em suas doutrinas, ela consiga expressar 99% de verdade e apenas 1% sendo uma mentira, se considerará uma igreja herética e uma seita.
Vamos para o nosso próximo assunto. A história da Igreja Congregação Cristã no Brasil. De origem italiana-americana, chegou ao Brasil por intermédio do trabalho missionário de Luiz Franciscon, em 1910. Para ser mais precisa, em 20 de abril de 1910, na cidade paranaense de Santo Antônio da Platina. O primeiro batismo no território brasileiro, na ocasião, foram batizados o italiano Felício Mascaro e depois mais 10 aderentes. Depois, o pioneiro se dirigiu à cidade de São Paulo, no qual conferiu o batismo a mais de 20, sendo estas de origem presbiteriano, metodista, batista e católica romano, o que nós poderíamos chamar de proselitismo, o que a Bíblia rejeita no livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 20, quando diz assim: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares ainda onde não se falou de Cristo. Continuando a história da igreja. Inicialmente sem denominação alguma, mas pelos fatos já periciável pela história, ela vinha da igreja presbiteriana italiana, também vinha oriundos da Assembleia Cristiana e também do movimento conhecido como pentecostal, conhecido como a Igreja dos Glórias, mas como eles mesmos dizem, não denominacional. Tá. A partir de 1922, passa a adotar o nome Congregação Cristã. Em 1928, assume personalidade jurídica com a adoção da designação Congregação Cristã do Brasil, registrada em 30 de março de 1936. Já em 1962, efetuou-se a alteração atualmente em vigor, substituindo a contração do do por no, ficando assim Congregação Cristã no Brasil. Para começar, eu quero aqui expor uma das 12 doutrinas de fé da congregação. E ela diz assim: crença na inteira Bíblia Sagrada, o qual é aceita como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia de fé, conduta, e dela nada pode acrescentar ou dela diminuir. E também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu não vou expor achismos, ou o que eu penso, ou usar aquilo que é manopla de engano por muitos religiosos, como: irmão, Deus me revela, Deus me mostrou, Deus me deu uma visão. Fala assim porque quando é Deus que fala na boca de algumas pessoas, não há espaço para dúvida ou objeções. Dessa maneira, a maioria aceita como verdade aquele ensino, mesmo que ele contrarie a palavra de Deus. Por isso, simplesmente, vou usar o guia e conduta de fé da nossa igreja, ou desta igreja, ou da sua igreja, Congregação Cristã no Brasil. Vamos para o nosso próximo assunto. Quais são os erros propagados por esta não denominacional igreja? Um deles é este aqui: na igreja de Deus as mulheres usam o véu. Se sua igreja não usa, ela não é verdadeira. A respeito desta doutrina, vamos averiguar agora o texto que eles apresentam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Como podemos ver, Paulo identifica que na igreja de Corinto há mulheres que estão orando e falando de Deus sem o uso do véu. Desta maneira, nós podemos identificar que o apóstolo Paulo, chegando lá, vê um monte de mulheres sem o uso do véu, orando, profetizando. Não se espante, senhoras e senhores, pois antes de Paulo, as mulheres da igreja de Corinto oravam e profetizavam sem o véu. Mas como naquela região onde Paulo se encontra, há grandes vestígios talvez do que podemos identificar
de feministas da época, pois nesta cidade onde Paulo está, há deuses e deusas pagãs, que culturalmente são conhecidas como deusas Diana, Diana, deusa das serpentes, Afrodite, a deusa do amor. E pelo que podemos observar neste capítulo de número 11 de 1 Coríntios, observamos que assidualmente, como se houvesse um desrespeito ao marido, pois as mulheres oravam e profetizavam diante da igreja, que ali foi estabelecida por Paulo sem o uso do véu. E nós temos que se lembrar disso aqui, ó. Primeiro ponto, se dá a entender que não havia respeito pelo marido entre elas. E não entre elas, mas fora, para que ali dentro elas pudessem servir de um bom testemunho, como está escrito em 1 Coríntios 11:5. Segundo ponto que a gente tem que entender é que nesta cidade o empoderamento feminino da mulher parecia ser desrespeitoso ao ponto do homem ser desprezado como esposa. E terceiro ponto, havia sacerdotisas de Afrodite que raspavam o cabelo naquela cidade. As mulheres que serviam a Deus poderiam ser confundidas como as que ainda estivessem cultuando a essas deusas pagãs. E por uma má interpretação, talvez tendenciosa, para pensarmos que aquilo não seja algo culturalmente, mas sim um mandamento doutrinário do Senhor Jesus. Pois a maioria que usa 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, se esquece de usar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai-vos de mim, e retendes as tradições, assim como eu vos-las entreguei. Até mesmo a tradição do véu, que a mulher usava culturalmente na cultura judaica, o apóstolo Paulo foi capaz de ensinar que o véu não representa santidade, mas sim respeito pelo marido. Podemos ver que isso é a respeito do uso do véu como mandamento, é desmentido pelo próprio capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 15 do capítulo 11 diz desta maneira aqui: mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Podemos ver a Bíblia usando uma ferramenta que chamamos dentro da teologia de hermenêutica, a Bíblia respondendo, senhoras e senhores, a própria Bíblia. Acabamos vendo que isso é um falso ensino. E dizer que a igreja verdadeira é aquela que as mulheres usam véu é omitir a verdade. É uma questão cultural da época onde o feminismo era despertado de tal maneira que as mulheres, na parte da tarde, todos os dias, cultuavam a essa deusa Diana, Diana, Afrodite. Em desrespeito, elas usavam os seus corpos em prostituição, uma religião totalmente promíscua. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele simplesmente manda que as mulheres que estão de cabelos raspados usem véu, para que elas não sejam confundidas culturalmente como sacerdotisas de Diana, Afrodite e por aí vai. Desta maneira, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo, nesta cidade, está fazendo a menção do uso do véu, do porquê ele faz isso. Aliás, esta é a única igreja que tem referência acerca do véu em toda a Bíblia do Novo Testamento. Podemos ver assim, então, que é uma questão de cultura, pois o próprio texto do capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo de número 16, diz desta maneira: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. E para deixar mais explicado, vamos para o último passo desse assunto, a respeito de que costume está sendo amedido, falado nesta cidade. Bem, para se haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que está sendo distinguido entre aquele que era de Deus e aquele que era de Afrodite, Paulo fala desses costumes. Eu quero elucidar aqui o primeiro costume: a mulher não poderia cortar o cabelo ou raspar naquela região, pois as mulheres que cortavam cabelo, elas era para se identificar como adoradoras pagãs. É por isso que não podia cortar o cabelo.
Segundo, naquela região, as mulheres deveriam usar o véu para demonstrar respeito para o seu cônjuge. E terceiro, cortar o cabelo. Este era um outro costume também. E quem decide que você deve cortar o cabelo ou não? É o apóstolo Paulo? Nem muito menos eu como pastor ou o seu ancião, mas sim a dona do cabelo. Pois é isso que a Bíblia diz. Observe 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Porque o limite da santidade, quem define é você. Espero até esse momento que eu tenha pelo menos aberto um ponto de curiosidade espiritual, investigatória. E para ser mais preciso, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Pois alguém que quer ser aprovado por ele tem que manejar bem a palavra de Deus. E para resumir este assunto, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando nós pegamos apenas o capítulo de número 11 de 1 Coríntios, versículos 5 e 6, aonde está descrito a respeito do véu, podemos imaginar que isso realmente seja uma doutrina. Mas quando nós vamos para o texto, nós vamos ver que era apenas algo culturalmente. Esse é mais um ensino errado desta igreja. Vamos para o nosso próximo assunto. Outra doutrina também que eles dizem ser certa é que não se pode orar em pé. A igreja verdadeira ora de joelhos. Eles utilizam 2 versículos da Bíblia para se apropriar de um ensino errado da mesma, assim poderem dizer que são a igreja verdadeira de Deus. Uma pessoa que é incauta, que não tem conhecimento da palavra de Deus e que também não seja preocupado em investigar o que a Bíblia diz, simplesmente vai acreditar nesta outra doutrina propagada. Os versículos que eles usam são estes. Preste muito bem atenção. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Observe que há um posicionamento de que é observado por Jesus, de como eles oram, e a posição de oração destes homens era de orar em pé. O problema não está em orar em pé, mas ser um hipócrita, pois eles estão orando não porque querem agradar a Deus, mas porque querem serem vistos pelos homens. Isto é o que o texto está dizendo, sem demagogia alguma, ou sem algum outro tipo de interpretação. O problema não está na posição, mas sim na hipocrisia, de não se aparecer a si, a Deus, mas de se aparecerem aos homens. Desta maneira, alguém que não tem conhecimento da Bíblia vai dizer: olha aí, uau, a Bíblia está dizendo para não orarmos em pé, porque quem faz isso são os hipócritas, e acabamos de ver que este não é o problema. O problema era da hipocrisia e não da posição. Porque se for assim, teríamos que excluir uma das orações mais lindas e bonitas do Novo Testamento. Preste muito bem atenção. O próprio Senhor Jesus fala como que este irmão orava em pé. Isso mesmo, senhores. Ele orava em pé. E se você estiver achando ruim disso, vai brigar com Jesus, porque foi ele que falou assim, Lucas capítulo 18, versículo de número 13. O publicano, porém estando em pé, de longe ainda nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ao observarmos aqui nesse texto, nós poderíamos talvez dizer: uai, por que Jesus não disse que era errado a este homem estar orando em pé? Aliás, ele enfatiza a posição de oração, de como este homem, ele estava orando, justamente para certificar que não existe uma posição certa de oração. Neste caso, se fosse errado orar em pé, certamente o Senhor Jesus, na dada ocasião aqui, a respeito de como o homem estava orando, ele deveria talvez falar assim: olha, este homem que está orando aqui em pé,
ele não será respondido, porque justamente está em pé. Mas ao contrário, o próximo versículo vai dizer desta maneira aqui. Observe, Lucas capítulo 18, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele. Este homem, ele foi justificado em sua oração, foi respondido em sua oração estando em pé. Este é mais um ensino errado que se propaga no meio desta igreja. Eu repito aqui uma máxima entre todos os admiradores da palavra de Deus e os que se importam de investigar a mesma. Sobre o que é certo e o que não é certo, quando diz assim, todo texto fora do contexto é pretexto para a heresia. E para finalizarmos este assunto, termino expondo este versículo que é a respeito também de oração, pois quando a Bíblia nos manda orar, observe que ela não está aqui simplesmente dizendo o lugar certo ou a posição certa. Se isso for verdade, eu quero ver como que eles farão com esse texto aqui da Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, quando diz desta maneira, orai sem cessar. Quero ver eles indo para o serviço de joelhos, indo para o supermercado de joelhos, pois o jeito certo para orar é de joelhos. Quero vê-los obedecer esse versículo, pois a Bíblia deixa claro para estarmos em constante oração. Deixo isso com eles. Sabe por quê? Aliás, eles dizem que será a verdadeira graça de Deus, os selados com uma promessa. Deitado, em pé, sentado, de joelhos, não existe posição certa, mas certamente tem que existir, antes de qualquer joelho dobrado, um coração quebrantado diante de Deus. Não existe lugar, nem sequer posição certa para orar. Isso vai de cada lugar e momento ético que você se encontra. A Bíblia diz a respeito da oração, dizendo desta maneira. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Mas muitos deles se faz desse povo que tem olhos, mas não querem ver a verdade. Lá em Isaías 43, versículo de número 8 diz, trazei o povo cego que tem olhos, os surdos que têm ouvidos. Se realmente você foi selado com a promessa, seus olhos já se abriram até aqui e os seus ouvidos caíram os tampões para que você escute a verdade. Outro ensino errado também é este: não existe pastor, porque o Senhor Jesus é o único pastor. E os que existem são mercenários e ladrões e salteadores. É um ensino de dentro da igreja CCB de que existe apenas um pastor e esse pastor é o Senhor Jesus Cristo, dando a entender que todas as igrejas ou outros pastores que usam esse título, eles são ladrões, salteadores, e que a igreja que faz uso desses termos ou aceita um pastor que esteja pastoreando e liderando sobre eles, essa igreja não é a igreja verdadeira. Mas isto é uma mentira, senhores. Há uma promessa de Deus no livro do profeta Jeremias, quando ela diz desta maneira aqui, Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais apacentarão com conhecimento e com inteligência. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse a Pedro desta maneira aqui, para ele ser um pastor. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar vem justamente daquele que estava sendo adequado para ser um pastor ou ter a função do mesmo. Observe o que a Bíblia diz em João capítulo 21, versículo de número 17. Disse-lhe também a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas a mim
Simão entristeceu-se por ter dito isso pela terceira vez. Amas a mim? E disse o Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Observamos também um outro texto da palavra de Deus e veremos que o próprio Senhor Jesus ele vai instruir uns a pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores. Como podemos ver até esse momento, no nosso estudo, são textos claramente omitidos por pessoas que, eu posso falar desta maneira, aproveitadores da fé dos incautos, daqueles que não têm conhecimento da Bíblia. Eles escondem uma verdade primordial, pois o próprio Deus falou que levantaria pastores nos últimos dias para pastorear a igreja de Jesus. E o próprio Jesus vai instruir pastores para apacentar. Outro texto conhecido também no livro dos Hebreus, que fala a respeito de nós nos lembrarmos de nossos pastores, isso mesmo, pastores no plural, da maneira em que eles poderiam viver e que possamos também imitá-los, pois eles são aqueles que estão à frente do rebanho da igreja, comprada com o sangue precioso de nosso sumo e pastor de nossas almas. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como podemos ver e observar aqui, agora, este é um dos ensinos propagados, mais uma vez erroneamente pela igreja.